Caros filhos, o que vemos diante da realidade da Páscoa? A Páscoa, bem como os demais tempos, a qual o Senhor nos chama a uma reflexão mais íntima com Ele, tem um sentido mais temático. Ouvemos a cada ano os mesmos textos. No domingo tem certa variação, mas há uma continuidade dos mesmos textos. Diferente do tempo comum, onde nós caminhamos e se tem um percurso diante da nossa própria mudança de vida, porque assim o é, nos tempos fortes, o Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, existe um desejo de Deus de nos aproximar desta realidade sublime e divina a qual Ele nos coloca, a qual Ele nos acerca. E é esta realidade a qual devemos tomar posse. Devemos buscar nos aproximar. E como podemos ver estas realidades mais profundas e íntimas e tomar posse dela, sabendo experienciar a Deus? Às vezes a gente não se dá conta daquilo que é mais fundamental em nossa fé. Por exemplo, como eu venho vivenciando os sacramentos? Infelizmente, às vezes a gente tem uma vivência protestante. Às vezes nós negamos os sacramentos ainda que falemos dele. Eu vivo, por exemplo, meu matrimônio como um sacramento. Eu sei corresponder à graça que Deus me dá e ser Cristo ao meu cônjuge como pede? Ou eu venho vivendo como mais uma coisa qualquer? Eu vivo e reverencio a Cristo diante do sacramento da ordem, diante daquele que Deus escolhe e coloca para mim? Ou eu acho que é mais alguém? Como de modo pérfido e horrendo, o que mostra simplesmente a nossa falta de fé. Eu acho que a pessoa meramente se formou. Como quem recebe e termina a faculdade. Quando que você se formou, padre? Eu não me formei, padre. Eu fui ordenado, padre. É completamente diferente. Como é que eu venho tratando esta realidade do sagrado que é dado a mim? O sacramento mais banalizado de todos, a unção dos enfermos, eu recorro quando necessito? Ou eu acho que é o sacramento dos 45 do segundo tempo? Padre, não vai dar mais tempo, vai lá e dá a unção. Onde é que está a fé? Onde é que está a busca da graça? Onde é que está o entendimento diante daquilo que Deus me concede? Eu banalizo. Vivo meramente como um amuleto, uma coisa externa, ou como se não tivesse. O sacramento da confissão. Como venho vivenciando? Eu recorro. Tivemos o Domingo da Misericórdia e eu consigo ver a misericórdia de Deus, eu busco a misericórdia de Deus, ou eu finjo? Diante do sacramento da Crisma, eu busco ser aquele que defende a fé, como vimos na segunda leitura, na primeira leitura, aliás, diante do modo como os apóstolos o fizeram, ou eu descarto esta realidade que é própria minha? Eu sei vivenciar a Santa Missa, o sacramento da Eucaristia que se dá a mim,
Eu conheço as partes da missa, eu sei celebrar a missa. Porque é muito triste quando a gente chega para os outros, para os católicos, e pergunta: quem celebra a missa? Ah, o padre! E você está fazendo o quê? Assistindo televisão? Todos celebram, cada um ao seu modo, diante da sua incumbência, diante daquilo que precisa. E como eu venho celebrando? Mas entre todos, o sacramento do batismo, eu sei, eu tomo posse daquilo que ali está, daquilo que me é dado. Vemos esses dias esta realidade sendo mostrada, a necessidade de Nosso Senhor quando fala a Nicodemos: é necessário que nasça de novo. Nasça não para esta vida, mas para a vida da graça. Nasça para uma realidade superior e mais profunda. Toma posse de uma dignidade ainda maior que é concedida. Eu venho tomando posse desta dignidade que Deus me dá, de ser filho, e tratá-lo como filho. Porque se formos ver, somos maus filhos. Como vemos tratando a Deus? Você faz essa experiência ou venho trocando Deus pelas coisas de Deus? É como um filho que fala: não, mas meu pai pede para lavar a louça, eu lavo a louça. Meu pai pede para tirar o lixo, eu tiro o lixo. E quando você está com seu pai: não é... É quase um grunhido que a pessoa solta quando responde. Está trocando Deus pelas coisas dele. Não toma posse diante da realidade mais plena e íntima que se tem. E é isso que a gente vê, aquilo que o Senhor nos concede diante deste Evangelho, mostrando que Deus foi dado a nós. Veio do alto para nos fazer ser elevados. Levar a esta dignidade mais profunda e sublime, que não só nos confere um ato de pertencimento a Deus, de ser filhos, passamos de coisa, passamos de mera criatura a uma dignidade superior e maior. Eu sou filho. Mas além disso, Deus me toca e me cura. Aquilo que era a pior das manchas, que me levava e afastava de Deus, é rompido. Eu sou lavado daquele pecado a qual, ainda que não fosse escolhido por nós cometê-lo, em nós está o pecado original. E recebo a graça para lutar. A graça da fé, a graça da esperança, a graça da caridade, o dom de Deus que me é infundido. E como é que eu venho exercendo isso? Eu venho exercendo com este amor ao qual o Senhor me apresenta, acreditando em Deus, acreditando no Filho que me é dado, correspondendo e buscando permanecer com Ele diante daquilo que Ele me concede, ou eu venho banalizando a minha fé? Ou eu venho banalizando a esperança? Está aqui, não está aqui, e deixando com que as coisas vão se levando e se rebaixando. Eu venho banalizando meu amor, fugindo da própria experiência de amar. Qual foi a experiência de amor que eu tive? Às vezes, nós não sabemos amar por uma realidade humana.
o modo como os pais tratam, como os filhos tratam. Bom, os filhos tratam como reflexo dos pais, mas modo como tive a experiência com meu pai, com a minha mãe. Como vem sendo? Porque eu tenho que fazer a experiência do amor verdadeiro se eu quero mudar e aprender assim a amar. E como eu faço a experiência do amor? Em primeiro lugar, me abrindo a Deus, fazendo essa experiência com Ele, me deixando ser tocado por Ele. E qual a maior experiência do amor que Deus pode nos conceder? Esse grau de elevação. Diante daquela que é a maior das dívidas que a humanidade concede e concebe por si, que é o pecado, o perdão do Senhor que me vem. Tira tudo aquilo que era um peso. Me limpa, me lava. Eu venho buscando corresponder a este amor, buscando a graça dele, buscando vivenciar este amor que é próprio daquele que é batizado. Mas por vezes a nossa pior experiência de amor está em não me abrir ao amor de Deus. E não amando a Deus, eu não consigo nem mesmo amar a mim mesmo. E aí eu não só não me amo, como eu não me perdoo diante das minhas atitudes. Eu não me perdoo diante dos meus pecados, diante das minhas falhas, diante dos meus erros, e transfiro as mesmas coisas para o próximo, porque eu também não sei amar o outro. Ao meu marido, porque fez isso, então não amo. E eu vou me afastando, eu não dialogo, eu não busco conhecer. Ao meu pai, à minha mãe, porque me chamou a atenção, porque fez isso, porque fez aquilo, então eu me fecho. Ao meu patrão, ao meu amigo, ao cara da pastoral, pisou no meu pé, fez tal coisa, esbarrou em mim. O mínimo se torna gigantesco, porque eu não tenho um passo de aprender a amar. E aí eu não amo, eu não perdoo, eu não dou o passo da mudança. E eu negligencio aquilo que é mais essencial que me foi dado no batismo. Eu me fecho ao próprio amor que é dado a mim. O Senhor nos faz ser diferentes. Vamos ver, vejamos na primeira leitura a experiência do amor. Do amor que chega e corrige. Olha, vocês disseram isso, mas não. O amor leva a uma obediência. O amor leva a saber anunciar. O amor leva a chegar e falar, você errou nisso. E você tem que reconhecer. Leva a mostrar a verdade. Leva a mostrar a luz àqueles que ainda estão nas trevas. Eis a grandiosa graça que o Senhor nos concede hoje. Experienciar o amor que nos é dado, experienciar a presença do Senhor que nos vem. Que possamos também corresponder a isso. Somos filhos de Deus. E experienciar a presença deste nosso Pai é aquilo que é mais sublime diante da experiência do amor, para podermos buscar esta unidade real. Ele, sendo Pai, nos concede não só esta graça de derramar o amor em nós, mas também de saber nos conduzir a ela por meio de nossa mãe, a mãe do amor, a Virgem Maria. Que possamos nos abrir também a ela
para que ela nos conduza a saber também buscar nos abrir a este amor que é Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.